Salve Deus! Vamos nessa bendita hora entrar em sintonia com Deus, o nosso Pai. Vamos acalmar nossa mente, nosso coração, respirar bem fundo, nos conectando com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial, com Deus, o grande Deus, com Jesus Cristo, divino e amado Mestre. Vamos formar um ambiente dentro de nós, formando os nossos bons pensamentos em nossas mentes, em nossos corações, mentalizando o amor, a caridade, mentalizando tudo aquilo que nos faz bem, para que a gente consiga elevar o nosso padrão vibratório, para que a gente consiga se harmonizar, entrando numa frequência dos nossos abnegados mentores, desses irmãos luminosos que nos assistem, nos auxiliam, fortalecem a nossa jornada, trabalham incessantemente em nosso favor, em nosso benefício. Vamos proporcionar neste instante este encontro. Nossas vidas, nossa jornada são feitos de encontros, desencontros, ajustes, reajustes. Muitas são as oportunidades que essa espiritualidade bendita nos oferece de estarmos aqui neste plano físico, em terra, nessa bendita hora, dispondo de um corpo físico, de uma vida terrena, de uma experiência humana, de oportunidades, testes, desafios, conquistas, superações, tudo isso em nosso favor, em nosso benefício. São as oportunidades que temos nessa bendita hora, que quando a gente sabe como aproveitar, a gente muito se dá bem, colhendo os frutos de todas elas. Estamos nessa bendita hora falando dos encontros. Disse o Mestre Jesus Cristo que quando estiverem 2 ou mais reunidos no teu santo nome, ele se faria presente em espírito e verdade. Então, quando encontra um com o outro e a gente firma esse propósito aqui em terra, a gente une essa condição, disse o Mestre Jesus Cristo que ele se faria presente. Mas e quando a gente está sozinho? A gente pode dizer que a gente nunca está sozinho. Podemos estar fisicamente só, num ambiente, na nossa casa, no nosso dia a dia, mas na realidade, espiritualmente falando, não estamos sós. Então, quando acharmos que estamos sós, vamos ali elevar o pensamento aos nossos mentores, vamos firmar esse propósito em luz, trazendo eles para perto de nós, porque eles, com certeza absoluta, estarão em sintonia com Jesus Cristo. Então, se a gente buscar aquela sintonia em Jesus Cristo, também terão 2 ali em sintonia com Jesus, e tenha certeza que Ele estará presente, assim como Ele nos prometeu, assim como Ele firmou esta promessa, Ele é fiel para cumprir. Ele não ia falar da boca para fora, não, muito pelo contrário. Ali Ele nos deu um poder, uma capacidade, uma oportunidade. Então a gente tem que ter fé, primeiramente para buscar os nossos mentores, trazer cada um deles para perto de nós, unindo este propósito de busca de luz de Jesus Cristo. Dispomos desses poderes do Mestre Jesus Cristo, mas devemos estar em condições de uso. Continuando com o encontro, estávamos falando do encontro com os nossos mentores. São encontros maravilhosos, encontros belos, encontros luminosos. Muito bom estar com um mentor de luz, muito bom estar com essa espiritualidade bendita, com os irmãos firmados nesse propósito da caridade, do amor, da evolução, da expansão da consciência,
da evolução espiritual. Muito bom firmar esse propósito nessas condições, nos valores de Jesus Cristo, o divino e amado Mestre. Hoje nós temos essa consciência em Deus, em Jesus. Não é a mesma consciência dos nossos mentores, mas é uma consciência maior do que tínhamos ontem, em 1, 2 ou 10, 20 vidas atrás, quando tivemos a oportunidade de estarmos com irmãos e irmãs aqui em terra e acabamos deixando a desejar pela ignorância de não saber amar. Aí que vem o encontro. A espiritualidade nos prepara para esses encontros do nosso dia a dia, com os nossos irmãos, muitos deles vítimas do nosso passado, de 5, 10, 15, 20 vidas atrás, encontrando conosco nessa vida, tendo essa oportunidade. Esses irmãos que se encontram conosco, eles podem estar encarnados, podem estar desencarnados, podem estar dentro do nosso lar, podem estar na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, dentro dos templos do amanhecer. Eles podem estar bem pertinho de nós e a gente não vê, que os nossos olhos físicos não permitem, mas o nosso coração sente que esses irmãos necessitam do amor, daquele amor que a gente não soube dar. Muito pelo contrário, não amamos e ainda plantamos uma sementinha negativa do ódio, do rancor, da mágoa, da aflição, do sofrimento dentro do coraçãozinho desses irmãos. E ainda regamos essa semente com muita negatividade e esta árvore cresce e os frutos não são bons. E daí hoje, no nosso dia a dia, na nossa jornada, acabamos colhendo esses frutos e ainda não achando bom, reclamando, achando que está sendo injustiçado, achando que está tudo e todos contra nós, achando que o mundo está contra nós, achando que Deus está contra nós, achando que a espiritualidade está contra nós, sendo que eles são benditos. Eles não carregam deste propósito, desse sentimento, dessas circunstâncias, não, muito pelo contrário. Esses irmãos luminosos, eles são amor, eles querem o nosso bem. Por isso que eles trabalham em favor desses encontros, de nos encontrarmos com esses irmãos do nosso passado, para que a gente possa nos redimir, hoje tratar bem, com a consciência do que já teve junto. Porque não adianta se a gente se encontrar novamente e continuar se destratando, se desrespeitando, em conflito, em negatividade. Não adianta. A evolução não vem. A gente não consegue superar, a gente não consegue seguir. Mas a espiritualidade fez a parte dela, proporcionou um encontro, mas dentro do nosso livre-arbítrio, nós somos imprevisíveis. A espiritualidade não consegue prever o que a gente vai fazer. Justamente porque a gente não é um robô, uma máquina programada, dispomos de sentimentos, de emoções e não temos a capacidade de controlar cada uma delas. Por isso somos imprevisíveis. Então a espiritualidade muitas das vezes prepara aquele grande encontro, como diz nesta época futebolística do planeta Terra, deixa a gente na cara do gol e a gente ainda consegue errar. A espiritualidade prepara um ambiente, prepara a nossa vida, prepara todas as condições necessárias. De vez em quando a gente acha que a gente precisa de um iate, de um helicóptero, de um carro, de uma casa do ano e etc. e tudo mais, e riquezas. Mas não precisa de nada disso não. Precisa ali só de um encontro, de um olhar, de um abraço, de um sorriso, de uma emanação de amor, daquele espírito sentir-se emanado de amor, superando aquele mal feito lá atrás, em 2, 3, 10, 20 vidas atrás. O espírito consciente de que naquela época não tínhamos as mesmas condições do que temos hoje, principalmente Jesus Cristo.
Em épocas antes de Jesus, agíamos como animais, por instinto, por impulso, e acabamos magoando muitos e muitos irmãos e irmãs, sentimentos, ferindo almas, ferindo espíritos. Mas hoje, graças a Deus, temos em nossas mãos a oportunidade da cura desobsessiva, a cura do espírito. Graças a Deus, o nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ao grande Cimiromba de Deus, o Pai Seta Branca, que assumiu essa missão dessa tribo Jaguar, Mãe Yara, todos os nossos mentores, com a Thaís 108, a Clarividente, a Tia Neiva, que foi a ferramenta, o veículo para que essa doutrina chegasse até nós, a este plano físico, proporcionando, além do encontro com os nossos irmãos do passado, o grande encontro, a oportunidade de se encontrar conosco, consigo, a oportunidade de nos encontrarmos dentro de nós, nos encontrarmos no universo, nos localizarmos, nos conhecermos. Este é o grande encontro, tanto pedido por Quataí 108, a Clarividente, Tia Neiva, quanto pela espiritualidade, quanto por cada irmão luminoso nessas doutrinas espirituais pelo mundo. Alguns desses irmãos nem nesse plano mais estão, mas foram grandes mensageiros de paz, amor e caridade, também hasteando essa bandeira do encontro consigo, a oportunidade de se encontrar, a oportunidade de se conhecer verdadeiramente, conscientemente, não de se cobrar. Salve Deus! Tanta cobrança já temos com a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso. Não estamos aqui para nos cobrarmos, não, muito pelo contrário, para nos ajudarmos dentro desse encontro conosco, dentro desse autoconhecimento, dentro desse esclarecimento, a oportunidade de melhorar com as nossas próprias mãos. Isso que é o mais bacana de tudo isso, nos capacitando, nos amadurecendo, nos tornando maiores e ao mesmo tempo menores para entrar dentro do coração de cada um dos nossos irmãos, em especial daqueles que a gente até apertou o coração, curando a cura desobsessiva, a cura do espírito, a cura que não tem para venda nas farmácias, nem nos grandes laboratórios. Esta é a cura eterna do espírito. Do que adianta o espírito vir aqui para o planeta Terra, passar a sua jornada e retornar para os planos espirituais, ou com a mesma doença, ou ainda mais doente do que chegou? De que valeu ganhar o mundo, conquistar as coisas aqui na Terra, que o próprio Evangelho diz que as traças devoram, que a gente não vai conseguir levar, se dedicar tanto a coisas passageiras, que tem validade, que a traça devora, que o tempo consome, que se acaba. De que adianta se dedicar a tão pouco? Temos a oportunidade de empregar essa energia para aquilo que é eterno, para aquilo que realmente vamos levar por todo sempre. E essa espiritualidade bendita está aqui para nos auxiliar. Eles não farão por nós, porque dentro desse amadurecimento, desse nosso crescimento, eles nos capacitam a chegar até lá. Não vão nos empurrar, não vão nos puxar, não vão nos carregar nas costas. Eles têm a jornada deles, a caminhada deles, mas eles vão nos auxiliar a caminhar, nos motivar, nos guiar, nos orientar, nos fortalecer. E dentro desse nosso livre-arbítrio, nós vemos se sim, se não, se queremos, se não queremos, se vamos ficar marcando passo, ou se vamos seguir, se vamos ficar na mesma, ou se vamos amadurecer, se vamos estagnar, ou se vamos evoluir, se vamos aumentar a nossa consciência, a nossa luz, ou se vamos ficar na mesma.
Salve Deus. E dentro desse nosso livre-arbítrio, tá tudo certo. Eles nos respeitam, eles não têm tempo a perder. Ou melhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Pai, tem todo o tempo do mundo. Esse mesmo tempo, quem não tem somos nós. Principalmente aqui em terra, um tempo tão rápido, tão passageiro, é um estralar de dedos, é um sopro de vida que temos aqui no planeta Terra. Só basta ali uma desculpa, como dizem, para que a gente faça a nossa passagem, para que o nosso tempo aqui acabe. Por isso ele é muito sagrado, muito valioso, ele é uma riqueza incalculável. Não tem preço no mundo, não tem conta bancária no mundo, não tem dinheiro, ouro, prata no mundo que seja superior a essa oportunidade de viver aqui em terra. Mas mestre, salve Deus, a minha vida é só sofrimento, a minha vida é só decepção, amargura, só tragédia e etc. Salve Deus. Todas essas oportunidades, cada um de nós pediu para Deus Pai Todo-Poderoso para ter, porque o nosso espírito evolui, adquire tudo o necessário que veio para adquirir através de tudo isso. É o resultado de tudo isso que estamos passando que o nosso espírito precisa. Por isso que é permitido as portas estreitas, por isso que é permitido todas essas coisas que acontecem na nossa vida. Por isso que a espiritualidade permite tudo que está nos acontecendo, tudo que vai acontecer também, tudo permissão de Deus. Tudo permissão da espiritualidade bendita. Grande parte foi tudo nós que pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso. Nosso espírito pediu para passar justamente por isso, para que ele retorne para os planos espirituais com essas experiências, com a sabedoria. Isso vai ser eterno. Isso a traça, como diz no Evangelho, não vai comer, não vai devorar. Isso não vai se acabar. Isso a gente vai levar por toda a eternidade. Voltando aos encontros, essa é uma bagagem que a gente vai levar que vai muito nos fortalecer para os encontros que essa espiritualidade bendita irá nos proporcionar, seja nessa vida, seja nessa terra, seja em outras oportunidades, em outros planos, em outras condições. Salve Deus, não sabemos o dia de amanhã, ele pertence a Deus. Por isso a gente tem que viver o agora, com muita intensidade, no amor, no perdão, na positiva vibração, como se não tivesse o amanhã. Independente do nosso irmão, da nossa irmã, dos nossos entes queridos, dos nossos amores, dos nossos vizinhos, das pessoas que estão à nossa volta, seja lá qual for a sintonia de cada uma delas, salve Deus. Temos que buscar a nossa sintonia em Jesus, no amor, na caridade, não se deixando contaminar por nenhuma delas, não fazendo com que essas condições baixem o nosso padrão vibratório, nos entristeçam, nos deixem para baixo. Não são a intenção delas. Muito pelo contrário, as intenções de tudo aquilo que acontece na nossa jornada é para o bem, conspiram a favor daqueles que servem a Deus Pai Todo-Poderoso nessa nossa viagem aqui pelo planeta Terra. Tudo que a gente vem em busca, lembre-se que vamos levar com o nosso coração, não no nosso bolso da nossa calça, nem da nossa conta bancária, nem de nada disso não. É o nosso coração que vai levar todos esses valores, voltando aos encontros, a oportunidade de se encontrar com as vítimas do nosso passado. Em primeiro plano, não parece um bom negócio, você vai esquentar a cabeça, você vai ficar triste muitas das vezes, vai achar ruim, vai ficar com raiva, vai se revoltar. Isso é o primeiro que acontece conosco, porque somos humanos, estamos aqui no corpo físico, temos sentimentos, pensamentos, emoções, razões. Então a gente vai mesmo ficar até com raiva da situação. Essa capacidade que a espiritualidade está nos oferecendo para que a gente domine, porque o esclarecimento estamos tendo dentro dessa espiritualidade bendita. A espiritualidade está nos orientando, vamos se encontrar com esses irmãos. Mas agora, como foi dito, somos imprevisíveis. O que faremos quando nos encontrarmos? Por isso que a espiritualidade nos instrui, para que esse encontro seja o melhor possível, para que a gente consiga oferecer o amor, para que a gente consiga dominar essa capacidade de revolta, essa capacidade de ódio, essa capacidade que são capacidades permitidas por Deus Pai Todo-Poderoso.
Seria muito fácil se ele tirasse tudo isso do mundo ou de nós. Como que a gente ia dominar essas capacidades? Seria até uma trapaça. Não, a capacidade não existe, eles não precisam mais dominar. Não, a capacidade deve existir e nós que devemos superá-las. Nós que devemos ter esse poder de dominá-las. Essa capacidade vai sempre existir. Mas quando a gente conseguir superar elas, a gente vai subir um degrau. E esses degraus que nós vamos subindo, vai nos aproximando de Deus Pai Todo-Poderoso. Os nossos mentores vão nos conduzindo, os nossos mentores vão nos guiando. Por isso essa entrega, essa fé em nossos mentores, na espiritualidade. Que esses irmãos são mais próximos de Deus que nós estamos tendo a oportunidade de estar. Do próprio Deus que ainda está dentro de cada um de nós. E também está neles, mas também está dentro de cada um de nós. E esses irmãos fazem com que a gente consiga alcançar o próprio Deus que brilha dentro de cada um de nós. Porque eles já estão à frente nessa evolução. Eles já conseguem com mais facilidade fazer isso e também estão evoluindo. E parte da evolução deles é justamente isso. Fazer com que a gente também tenha essa capacidade. Se encontre dentro de cada um de nós. Encontre o Deus que habita dentro do templo do nosso íntimo. O Senhor tem seu templo em meu íntimo. Já foi nos dito que Deus brilha dentro de cada um de nós. Mas a gente está tão preocupado, tão entretido, tão iludido com as coisas, com as distrações deste plano, deste mundo, do dia a dia, que a gente não consegue encontrar. Os nossos irmãos estão batendo a cabeça aí fora no mundo e não estão conseguindo encontrar. Irmãos que nós mesmos conhecendo, indo para uma igreja, para outra, para uma religião, para uma outra, para uma seita, para uma outra, etc, 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 buscando, em tudo que é lugar, mas não para buscar dentro de si próprio, que é o lugar que lá está, Deus Pai Todo-Poderoso brilhando. Mas que bom que cada um dos nossos irmãos estão buscando. Graças a Deus, uma hora vão encontrar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quem sabe seja nós a ferramenta para que esses irmãos alcancem, assim como esses mentores estão nos auxiliando, quem sabe amanhã nós também estaremos auxiliando os irmãos à nossa volta, em especial as vítimas do nosso passado, ou seja lá quem for, porque o amor incondicional de Jesus Cristo, ele não condiciona, eu vou ajudar só ali, só lá, só aquele que é meu próximo, o outro não é meu próximo, só aquele ali que é meu próximo, o outro não condiciona, ele é incondicional. Todos são o nosso próximo, inclusive nós mesmos somos o nosso próximo. O nosso próximo é o próprio Deus, o mesmo que habita dentro de cada um de nós. Somos um só em Deus Pai Todo-Poderoso. Enquanto a gente não conseguir pensar dessa forma, alcançar essa capacidade, a gente ainda vai destratar o nosso irmão, a gente ainda vai magoar o nosso próximo, a gente ainda não vai se colocar no lugar do outro, sendo que o outro é Deus, sendo que o outro é nós mesmos, sendo que a gente é um só, com Deus Pai Todo-Poderoso, com a espiritualidade, com a natureza. Fisicamente já foi comprovado que o nosso corpo físico é composto com tudo que tem na natureza. As coisas do nosso corpo físico estão aí na natureza. E nem é caro, esse corpo físico não é tão caro. Mas olha a magia dessas formas químicas, dessas formas orgânicas, biológicas, físicas, que o nosso corpo físico é composto, mas olha o jeito que ele trabalha, cada órgão, tudo muito bem montado, tudo muito bem estruturado, um veículo perfeito para conduzir o nosso espírito aqui em terra, nos dando todas as oportunidades que a gente necessita para essa jornada. A gente não para pensar o quão maravilhoso que é o nosso corpo físico, mesmo a gente sendo gratos, mesmo com a gratidão na nossa jornada. Quantas e quantas vezes a gente para agradecer por a gente andar, por a gente falar, por a gente enxergar, por a gente conseguir raciocinar, pensar, mas não, a gente quer pensar só naquilo que a gente não tem, deixando de pensar naquilo que está nas nossas mãos, todo o benefício que a gente tem. Parece que quanto mais beneficiado a gente é, mais a gente pensa naquilo que a gente não tem. Ah, mas eu não tenho isso, aquilo, aquele outro. Mas tá, e aquilo que você tem, que é o necessário para o cumprimento da tua jornada? Você não precisa de mais nada. Tudo que a gente precisa já está nas nossas mãos. E está tudo certo.
E logo vai passar, e logo a gente não vai mais estar aqui, e logo a gente já vai estar em outra, e nessa outra, será que a gente está preparado para esses próximos passos espirituais fora da matéria? Será que o nosso espírito está preparado para seguir? Salve Deus, a oportunidade está nas nossas mãos de preparar os nossos espíritos, os nossos próximos passos dessa jornada que é eterna, que ela não vai se acabar quando o caixão descer em terra ou quando o corpo físico for queimado, seja lá a forma que você quiser dar destino ao seu corpo físico, não vai acabar ali. Ali é só um capítulo que acaba, mas o livro vai continuar aberto, vai continuar sendo escrito, cada página não vai acabar, a vida continua. A vida continua. A gente já trilhou muito para chegar até aqui. A gente está trilhando mais um pouquinho aqui nessa vida e vai continuar trilhando com a consciência de tudo aquilo que a espiritualidade está nos alertando, nos recomendando, nos advertindo, nos orientando, nos esclarecendo. A palavra mais bacana é esclarecendo, porque a gente está ganhando esclarecimento. E dentro desse nosso livre-arbítrio, esse esclarecimento é muito importante. Porque eles não estão falando, faça isso, não. Eles estão só recomendando, o melhor é fazer isso. Agora, se você quiser fazer, é por tua conta. Ou meu filho, não faça isso. Mas agora, se você quiser fazer, é por tua conta. E essa consciência vai despertando cada vez mais em nós, dentro de cada um, do certo, do errado. Por isso que esse esclarecimento, muitas das vezes, se você for usar ele para o bem, ele é muito bacana. Mas agora, se você, lá na frente, ele pode até te prejudicar, porque você tem ele. Você fez, mas eu não sabia. Sabia sim, foi te esclarecido. Puxa, é verdade. É outro peso, é outra medida. 2000 anos atrás vem o Mestre Jesus Cristo aqui em terra. Olha a vida que a gente tá, olha o tanto que a gente passou, olha a casa que a gente tá numa casa, espiritualmente falando, muito avançada. Essa doutrina é muito moderna, é muito à frente do tempo que nós estamos. É muito à frente do tempo que nós estamos, essa doutrina. Parece que não, mas ela é muito avançada, muito moderna. E só vai se fazer presente nessa casa, nas casas do Pai Seta Branca, o espírito que é chegada a hora, o espírito que despertar para a missão, para a evolução. Mas é uma casa tão abençoada, tão iluminada, por que todo mundo, por que todo esse planeta, né, não se faz presente, não abre mais casa no planeta inteiro? Porque não é chegada a hora, salve Deus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse exército está se formando. Estamos nos unindo, estamos nos unificando, estamos nos aprendendo para o que está por vir. A espiritualidade está nos solicitando para o que está por vir. Então é como se tudo isso que a gente esteja vivendo agora é como se fosse um estágio probatório. Ali, um estágio ali, que a gente está fazendo, né? Mas um estágio importante. Estamos estagiando num hospital, mas um hospital verdadeiro. As coisas estão acontecendo. As curas estão aí, os fenômenos, tudo está acontecendo, mas a gente está estagiando ainda para tudo que está por vir. É um preparo, é uma capacitação. Esses mentores que estão realizando, dispondo do poder de Jesus Cristo a cura. Então não dá para a gente chegar e falar, vou ali na cura curar alguém e já volto. Salve Deus, você é um instrumento dessa cura. Mas essa cura está vindo através da espiritualidade, através dos mentores que dispõem dessa luz de Jesus Cristo, o divino e amado Mestre. E a gente só está se capacitando. E de vez em quando a gente já acha que a gente é a última bolacha do pacote. Sendo que não, a gente ainda é o farelinho. Se a gente continuar, quem sabe, a gente chegue a ser um recheio. Salve Deus. Mas vamos continuar com muita insistência, com muita persistência. Porque tudo isso está sendo validado. Tudo isso está sendo avaliado. Tudo isso está sendo anotado. A nossa insistência, a nossa persistência, os nossos passos. Tudo isso é bom, tudo isso é bacana. Por isso da insistência, da persistência, vamos continuar seguindo, se conhecendo, nos encontrando, encontrando os irmãos à nossa volta, tratando como Jesus Cristo nos trata. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso norte, Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso exemplo, o nosso professor
o professor dos professores, o mestre dos mestres, o rei dos reis. Então a gente tem que se espelhar nele. Ele é tão maravilhoso que ele falou que faríamos as coisas que ele fez e coisas ainda maiores. O que é isso? Ele ser tão iluminado, tão maravilhoso, e é porque a gente dispõe dessa mesma capacidade através dele. Através dele. Por isso a nossa fé. Por isso devemos crer nesse Jesus, que ele está todo instante à nossa volta. Se a gente mentalizar, se a gente crer, se a gente tiver essa certeza que ele está todo instante à nossa volta, temos a capacidade de ser seres humanos melhores, espíritos melhores. E realmente ele está sempre à nossa volta. Os nossos mentores, a espiritualidade. Vamos sempre buscar essa sintonia, essa mesma sintonia que nós buscamos nessa bendita hora. Vamos agradecer nesse instante, nessa bendita hora, a oportunidade de ter esse intercâmbio espiritual, essa comunhão com o nosso Pai, com o nosso Criador, esse encontro com essa luz bendita. Vamos agradecer a Jesus em especial e aos nossos mentores, o mentor da individualidade de cada um, de Mestre Sol, de Mestre Lua, os mentores da casa do Pai Seta Branca, cada ministro que hoje se fará presente em terra, nesse dia tão especial de bênção de ministros, que traz essa corte suprema de cada ministro, de cada guia missionária, de cada cavaleiro, de cada mentor de luz, de Mestre Sol e Mestre Lua. Vamos agradecer ao grande Simbromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, que hoje também presente em terra, iluminando e abençoando cada filho. Vamos agradecer a cada oportunidade que está sendo nos dada de aprendizado aqui no planeta Terra. Vamos ficar felizes com cada uma delas, mesmo muitas das vezes aos nossos olhos físicos, olhamos para elas e falamos, não tem como ficar feliz com isso, não tem, eu não sou louco, eu não sou doido, mas Deus usa as coisas mais loucas para confundir os sábios, como disse o Paulo lá em Coríntios. Vamos usar dessa loucura e buscar em Deus Pai Todo-Poderoso essa luz para que a gente ilumine essa jornada, dispor dessa capacidade. É isso que eles querem, que nós possamos nos amadurecer, deixar de ser criancinha, ser um adulto espiritual, conseguir nos conduzir por todo esse universo à nossa volta, com a consciência expandida, com o espírito iluminado, evoluídos dentro desse sistema nos oferecido de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Jesus divino e amado Mestre, te agradecemos por essa feliz e rica oportunidade, por cada mentor de luz, por cada irmão, por cada irmã, por cada filho, por cada lar, ó Pai. Que essa luz bendita possa alcançar Mestre Sol, Mestre Lua, possa alcançar os nossos irmãos jaguares, possa alcançar cada filho aqui nesse planeta Terra, seja ele encarnado ou desencarnado, iluminando, trazendo cada vez mais até perto de Ti, ó Pai. Graças a Deus por essa feliz e rica oportunidade, que essa luz bendita possa nos acompanhar no nosso dia a dia, nas batalhas do dia a dia, que a gente possa se iluminar dessa luz, para os encontros, para os reencontros, para os ajustes, para os reajustes, que Deus Pai Todo-Poderoso nos proporcionar para a nossa evolução, para que a gente possa, de um inimigo, ganhar um amigo, de um ódio, um amor, de um sofrimento, um esclarecimento. Manhante, manhante, do astral superior,